Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. Voltamos com o nosso ensino, com o nosso discipulado, um discipulado bem básico para aquelas pessoas que ainda não frequentaram um seminário, que não têm um conhecimento teológico. Então nós estamos caminhando com alguns pontos essenciais. Talvez você que for assistir e esteja vendo o conteúdo, é um conteúdo mais simples, mais embasado, para que assim você possa expandir os seus pensamentos. E você que já passou por essas matérias estará relembrando e assim também expandindo o seu conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre a terceira parte, sobre a harmatiologia, a doutrina do pecado, harmatia, pecado. Os irmãos lembram da primeira aula e talvez vocês estejam notando que está um pouco diferente a decoração da nossa igreja, umas borboletinhas, uma negocinho ali que eu não sei o que é tudo rosa, né? Porque nós estamos no culto das irmãs, as irmãs esse mês estão fazendo festividade e atividade delas, então não só ali, a igreja toda está toda decorada de rosa, tá lindo, uma gracinha, muito bonito, então por isso que a nossa igreja está assim. Você que não congrega com a gente, você que não congrega em nenhuma congregação e mora por aqui pela redondeza, nos procure, será um prazer em conhecer. E antes de nós começar, vamos orar e pedir a graça e a direção de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Deus bendito e poderoso, agradecemos, meu Pai, pelo Senhor ter enviado o Seu Filho, ó Deus, para nos salvar da condenação do pecado. Te damos graças, Senhor Jesus, e te rendemos louvores, te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e faça compreender, ó Deus, a Tua Palavra. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, nessa terceira parte, eu quero começar falando que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos na aula passada sobre a condenação do pecado, que todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, eles irão ser condenados, porque todo pecado ele merece punição, porque Deus é justo. Deus ele é justo, ou seja, e nós como pecadores merecemos a condenação por isso, e por isso que Deus enviou o seu Filho. E se você quer assistir esse vídeo, você não aceitou ainda Jesus como seu Salvador, recebam em sua vida, que Jesus Cristo ele irá te justificar dos seus pecados. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel, principalmente quando começa ali, o povo de Israel, ele começa a se caracterizar como nação, assim com a eleição de Abraão, porque antes da eleição de Abraão não existiu o povo de Israel. Nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão quando nós estudar a doutrina da igreja. Nós vamos falar sobre Israel e falar sobre igreja, porque tem uma diferença entre Israel e entre igreja. Então, o povo de Israel, principalmente quando nós olhamos ali naquela saída dele do Egito, passa o Mar Vermelho, nós vemos que Deus agora começa a instituir o sacerdócio levítico como ofício, né? E agora começa a dar algumas ordenâncias de liturgia do culto. Então, uma dessas ordenâncias que o povo tinha que obedecer era sobre o sacrifício pelos seus pecados. Uma vez do ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, isso acontecia uma vez do ano, para fazer expiação por ele e também para fazer expiação por ele e sua família e também para fazer expiação pelo povo. Vamos lá ler em Levítico capítulo 16, versículo 11 ao 19. Levítico é conhecido como o livro de santidade, é o livro que Deus dá as liturgias culticas. Então aqui nós vamos ver o que o sumo sacerdote
iria fazer. Eu vou ler alguns versículos específicos, a saber o 11, o 14 e o 18 e 19, mas você lê do 11 ao 19 em sua casa. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa, a casa que é família. E degolorará o novilho da expiação, que é a parte dele. Então, como eu falei, o sumo sacerdote aqui no caso Arão, e todos os outros sumos sacerdotes que viriam depois, eles tinham que pegar um novilho uma vez por ano, e ele fazia sacrifício por ele, pelos seus pecados e pelo pecado de sua família, e também pelo do povo. Agora vamos ver o versículo 14. Ele tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Então, só para os irmãos poderem entender, propiciatório, e eu recomendo aqui a leitura na Bíblia NVI, a nova versão internacional, que palavras como propiciação, côvado, você não vai encontrar, você vai encontrar de uma forma mais clara que você consiga entender. Mas eu vou explicar o que ele tinha que fazer. Ele pegava o sangue, ele colocava o sangue numa tigela, ele molhava com a ponta do seu dedo o sangue e ele espargia em cima da tampa da Arca da Aliança. Ou seja, em cima da tampa da Arca da Aliança tinha os 2 querubins, e quando ele espargia isso, acontecia o quê? A propiciação. Deus era propício, ou seja, o sacrifício era aceito, o sacrifício era recebido. Isso que significa propiciação. Então ele fazia isso, ele espargia 7 vezes por ele e pela sua família. Agora vamos ler o versículo 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e de sua transgressão, segundo todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. É que ele continua falando dos 2 bodes, o bode emissário e tudo mais, mas não é isso que eu quero focar. O que eu quero focar aqui, uma vez por ano ele fazia sacrifício por ele e pela sua família e por toda a congregação, como nós lemos no versículo 16. Só que, quando nós olhamos para esse sacrifício que o sumo sacerdote fazia, ele não tinha poder para perdoar os pecados. Os sacrifícios desses animais apenas cobria o pecado do povo. Ou seja, então ele não tinha poder para perdoar os pecados. Mas em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista está pregando. E olha que interessante que João Batista vai falar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que eu falei do sacrifício do Antigo Testamento? Que todos esses cordeiros apontavam para Cristo, que é o Cordeiro perfeito. Perceba que aqueles cordeiros eles apenas cobriam, mas quando João Batista ele vê Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba que João Batista está falando, Jesus Cristo é um cordeiro, mas ele está definindo quem ele é, o artigo definido. Eis o cordeiro, ele está definindo quem Jesus é. Jesus é o cordeiro, não um cordeiro. E ainda mais, analisando esse versículo, o reverendo Hernanes Dias Lopes, em seu comentário expositivo do Evangelho de João, ele destaca o verbo que tira. O verbo tira, perceba que o verbo tira está no presente. Ou seja, então o sacrifício de Jesus Cristo, ele não tirou apenas o pecado passado, mas no presente, ou seja, é um sacrifício atual. E se você que está assistindo ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite, porque o sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Tirou ontem, tirou amanhã e tirará até a sua volta. Só basta nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Então Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo.
E foi na cruz, assim como o louvor 15 da harpa é um louvor maravilhoso, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ou seja, foi na cruz que Jesus Cristo carregou o nosso pecado. As agonias eternas que era para nós sentir sem Deus, Jesus sofreu por nós, para que nós pudéssemos gozar da eternidade ao lado do nosso Criador. Isso nós encontramos em Isaías capítulo 53, versículo 2 ao 5. Isaías 53, versículo 2 ao 5. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando Jesus fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O mais sofrido ali talvez não tenha sido a tortura, o martírio, a via dolorosa que Jesus suportou. Mas na cruz ele suportou o castigo do pecado de toda a humanidade. É por isso que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a solução para o pecado é Jesus Cristo. A solução para o mundo é Jesus Cristo. Vamos agora analisar um pouco sobre algumas categorias de pecado. É o segundo ponto que nós vamos ver. A Igreja Católica Apostólica Romana ensina que existe pecados vienais e pecados mortais. Pecados vienais e pecados mortais. Nós vamos entender o que é isso. Vienais e mortais. Então eles ensinam sobre pecados vienais e pecados mortais. O padre Paulo Ricardo, isso eu tirei do seu site, do site padrepauloricardo.org, vocês podem conferir lá, vai estar na sua apostila. Ele vai nos fazer compreender o que se diz por pecados vienais e pecados mortais. Eis a citação do padre. O pecado, conforme sua gravidade, pode ser dividido em pecados mortal ou pecado vienal. Por pecado vienal, entende-se que aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere essa comunhão. Já o pecado mortal, por sua vez, atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano da sua finalidade última e de sua bem-aventurança. Vamos agora resumir e simplificar o que o padre está falando. Quando a Igreja Católica fala de pecados vienais, eles querem falar de pecados leves. Quando eles falam de pecados mortais, eles estão falando de pecados mais pesados. A saber, adultério, prostituição e por aí vai. Quando eles falam de pecado vienais, eles vão falar de pecados que não ferem diretamente a sua comunhão com Deus. Quando eles estão falando de pecados mortais, ele está falando que é o pecado que priva o homem da graça de Deus. Ou seja, é um pecado, se você fizer, ele vai te privar da graça de Deus. A partir desse momento você está destituído da graça de Deus, você está de longe. É por isso que você vai precisar fazer confissão e pagar alguma penitência para poder fazer essa restituição e assim participar de novo da comunhão que eles têm. E ou seja, então os pecados mortais, eles entendem que são pecados que afetam diretamente para a salvação, e por mais que eles acreditem que esse pecado possa ter perdão, eles creem que esse pecado é dificilmente um pecador voltar atrás, porque ele está privado, é um pecado que priva. Já esse não é um pecado que priva. Então é isso que eles querem dizer com isso.
Mas o catolicismo, ele entende que a diferença ela não está na natureza do pecado, prestem bem atenção, mas na natureza da salvação. Conseguiram entender? Esse pecado aqui já não afeta diretamente na salvação, mas esse aqui implica sim. Então não está na natureza do pecado, mas na natureza da salvação. Feito isso, é bom que se diga que a Bíblia ensina diferentes graus de pecados. Mas como que nós entendemos isso? Mas diferente do catolicismo, nós entendemos que todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. Vamos lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui nós não precisamos ficar pagando penitência. Confesse, abandone e deixe que você alcançará a misericórdia. Ao capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, então nós entendemos que todo pecado há perdão. Mas talvez você fale, irmão Alessandro, e a blasfêmia com o Espírito Santo? Calma, nós iremos ver no último ponto sobre a blasfêmia. Exceto esse, os outros nós entendemos que tem perdão. As Escrituras também ensinam que o mínimo pecado torna uma pessoa plenamente pecadora. Vamos lá em Tiago, capítulo 2, o versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vocês vão ter o outro texto, Gálatas 3,10, também para consultar depois. Mas perceba que apenas um mínimo pecado já se torna culpado. Ou seja, então o mínimo pecado também já nos torna culpado. Também entendemos que tanto o pecado mais leve quanto o pecado mais grave podem levar à condenação eterna. Entendemos sim a gradação, mas tanto o pecado mais leve quanto o pecado mais grave leva à condenação eterna. E o pecado, ele pode ser cometido por um incrédulo. Vamos pensar agora como que é um pecado pelo incrédulo. Vamos pensar numa pessoa que não acredita, não se converteu, não acredita que Jesus Cristo é Salvador, mas ela passa a vida toda, vamos dizer assim, em união estável. Ela está em pecado porque ela não é casada. Uma pessoa que passa a vida toda no alcoolismo, ela é uma pessoa que não acredita que Jesus Cristo, ou seja, então o pecado eles são cometidos por incrédulos, porque todos nós somos pecadores diante de Jesus, de Deus, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em Romanos. E o pecado ele também pode ser cometido por crentes. Ele também pode ser cometido por crentes. Só que na vida do cristão, o pecado tem que ser como um acidente. Não tem que ser premeditado como antes. Porque hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós conseguimos subjugar a nossa natureza pecaminosa, de forma tal que o pecado será como um acidente. Um exemplo claro é aquela pessoa que dirige. Uma hora ou outra ela vai dar uma raladinha no para-choque. Assim que deve ser a vida do crente. Olha o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 9. Usarei sim a Almeida século 21. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, o que João está falando aí? Porque eu estou usando a Almeida do século 21? Porque eu acho uma versão mais clara para nós poder entender. Ele está falando que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, ele não vai viver na prática do pecado, ele vai pecar, porque ele é um pecador, mas ele não vai viver na prática do pecado, ou seja, ele não vai viver no hábito do pecado como ele tinha, por causa que agora o pecado, ele já não opera, ele não tem mais aquela força que ele tinha, porque hoje nós somos templos do Espírito Santo. O pecado, ele também pode ser
tanto por pensamento, vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Pecado ele também pode ser no pensamento. 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então é errado você achar uma mulher bonita? Não, mas aqui Jesus está falando do olhar impuro. Ou seja, o pensamento. Então nós pecamos também em pensamento. É por isso que Paulo vai falar em Filipenses. Por isso que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, nisso pensais. Nós precisamos ter esse exercício. Então o pecado ele pode ser tanto por pensamento, como também em uma atitude. Vamos olhar o versículo 29 do mesmo capítulo. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Ou seja, então o pecado pode ser por uma atitude, o olhar, uma atitude. E aqui não está falando no sentido literal, porque os nossos olhos é a janela do nosso corpo. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será, mas se os nossos olhos for mal, o nosso corpo também será. E o pecado ele também é uma ação, ele não é só um pensamento, ele não é só uma atitude, mas o pecado também é uma ação. Olha o versículo 30 do mesmo capítulo. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E aquele Jesus está mostrando uma sequência. Primeiro você olha, aí você olhou, você pensou, versículo 28. Versículo 29 está falando do olhar. Você olhou, você pensou, versículo 28. E o versículo 30, por que ele está falando da mão? Porque a mão é que dá ação. Quando ele está falando de mão, ele está falando de ação. Não é para você arrancar sua mão literalmente, mas é para que você venha vigiar com seus olhos, para que você não venha cometer uma ação pecaminosa. Então, pecado no pensamento, na ação e na atitude pecaminosa. O pecado ele também pode ser cometido contra o próximo. Vamos lá, Mateus 18, 15. O pecado ele pode ser cometido contra o próximo. Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pegar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, ou seja, você pode pegar contra o seu irmão. Você pega com o seu irmão quando você ofende, talvez quando você fala de uma forma mais grossa, então você está pecando. O que você precisa fazer? Você precisa pedir perdão. Pedro falou até quantas vezes precisamos pedir perdão. Jesus falou até 70 vezes 7. Então nós precisamos praticar o perdão. O pecado pode ser cometido contra o próximo. O pecado pode ser contra o nosso próprio corpo. Ou seja, você pode pecar contra o seu próprio corpo. Aí podemos pensar nos pecados da área sexual. Então o pecado pode ser cometido contra o próximo. Você pode pecar contra o seu próprio corpo. Vamos lá ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Nós estamos pensando no pecado na área sexual. 1 Coríntios 6, 8. É isso mesmo? 6,18. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Como assim você pega fora do corpo? É um exemplo simples que eu acabei de falar no Mateus 18, 15. Você está pecando contra o seu irmão, você está cometendo um pecado fora do seu corpo. Mas perceba que Paulo está falando que há pecado contra o seu próprio corpo. Que pecado que é contra o seu próprio corpo? Pecado contra prostituição. É o relacionamento sexual antes do casamento. Viver em fornicação e tantos outros mais pecados que podemos abranger, masturbação, pornografia. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque você pega contra o seu próprio corpo. E esses pecados, eles são terríveis, pois o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, assim como está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ainda pensando em pecados cometidos contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, nós podemos pensar em alcoolismo, glutonaria. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 21.
Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5 não. Capítulo 5. Capítulo 5. Deixa eu ver. Eu estou em Efésios, por isso que eu não estou achando. Perdoe, meus irmãos. Por isso que eu estou vendo aqui. É capítulo 5, versículo 21 mesmo. Está dando uma lista de pecados aí. Invejas, homicídio, mas nós vamos focar contra dois pecados que é contra o nosso próprio corpo. Invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Bebedices e glutonarias, né? Então, é dois pecados contra o seu próprio corpo. Você encher a cara, você está pecando contra o seu próprio corpo. Glutonaria também, ou seja, comer demais, passar da conta. Então, é pecado ainda contra o nosso corpo. E o uso de entorpecentes. O uso de entorpecentes. Vamos lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eu vou estar escrevendo uma palavra aqui no grego. Enquanto acha aí, é farmaqueia a palavra. A palavra que você vai encontrar aí no texto grego é farmaqueia, de onde vem nossa palavra farmácia. Uma vez um rapaz me perguntou sobre se usar maconha era pecado, porque que Deus criou todas as coisas, Deus criou uma planta. E eu fiz alguns questionamentos para ele. Isso constrói ou destrói? Ele falou, destrói. Isso é legal ou é ilegal? Ele falou, é legal. Isso mata ou isso salva a vida? Ele falou, mata. Eu falei, então, é pecado? Ele falou, teve a consciência. E depois, estudando um pouco mais, Deus me deu graça de aprender a língua grega. E no texto aqui de Apocalipse, você encontra essa palavra, farmaqueia. Olha que interessante, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros. Onde que está essa palavra aqui? A palavra feiticeiro no grego é farmaqueia. Só que essa palavra, alguns léxicos, ou seja, que é um dicionário, léxico é dicionário, ele vai falar que esses feiticeiros aqui, eles faziam poções para causar alucinações. Então essa palavra pode ser entendida assim, pessoas que faziam poções com ervas, misturavam ervas para causar alucinações na pessoa. E é isso que a droga faz, ela te deixa alucinada, ela te deixa doidão. Então é um pecado também o uso de entorpecentes. Perceba que naquela época já tinha pessoas que faziam isso. Então esses são pecados contra o nosso próprio corpo. Nós vimos que o pecado é contra o nosso irmão, contra o nosso próprio corpo. O pecado, ele também pode ser cometido por ignorância, mas não é porque o pecado é cometido por ignorância que ele deixa de ser pecado. Vamos lá ler em Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Versículo 17 ao 19. Olha que interessante. E se alguma pessoa pecar e obrar contra alguém de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou, sem saber. Ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Perceba o que ele está falando. Se uma pessoa errar contra a lei de Deus, ainda que seja por ignorância, ela não está isenta. Ela será responsabilizada pelo seu pecado. Então ela tinha que trazer o quê? O animal para poder fazer a expiação. Mas todos esses pecados contra o próximo, contra o nosso corpo, por ignorância, todos esses são pecados contra Deus. Todos esses são pecados contra Deus. E agora chegamos à hora da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá ler o texto em Mateus. Nós vamos encontrar, acho que é nos Evangelhos Sinóticos, mas vamos ler aqui Mateus 12, 22 e 23. Eu só vou ler esses versículos todos, mas eu vou recomendar que Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 23, leia o versículo 22 ao 32 na sua casa. Trouxe-lhe um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via.
E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Agora vamos para o versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegar a vós o reino de Deus. Ou como, deixa eu ver agora o outro versículo, o versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer que dizer alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto, Jesus, ele expulsa o demônio de um homem. Esse demônio fazia com que o homem era mudo e era cego. Depois que Jesus expulsou o demônio, o homem começa a falar. Então, era o demônio que provocava a cegueira e a mudice. Então, nós vamos entender o que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Primeiramente, irmãos, há um tempo atrás eu recebi muitas perguntas de alguns irmãos, alguns amigos, outros da congregação, que estavam ensinando que blasfêmia com o Espírito Santo era você sair da igreja e ir para macumba. O texto não está falando isso. Blasfêmia com o Espírito Santo não é você sair da igreja e ir para macumba. Isso não é blasfêmia com o Espírito Santo. Vamos ver alguns pensamentos que se tem sobre o que era blasfêmia com o Espírito Santo. Alguns pensam, e há quem chega a dizer, que a blasfêmia do Espírito Santo foi um pecado que só ficou restrito para os tempos de Jesus, que só ficou naquela época, ou seja, não tem como nos dias atuais alguém blasfemar. Só que eu acho que isso é improvável, não temos base do texto para poder afirmar isso, mas há alguns teólogos sérios, renomados, que pensam isso, que ficou só nos dias de Jesus. Outros dizem que a blasfêmia do Espírito Santo é você apostatar da fé. Nós também não conseguimos compreender dessa forma. Nós vamos abordar a posição majoritária da igreja, que a blasfêmia com o Espírito Santo é você atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Porque o que acontece aqui no texto é muito simples de nós poder entender. Jesus, ele expulsa o demônio do homem. E o que aqueles fariseus eles falam? Que Jesus expulsava o demônio por Beelzebul. E Jesus falou que ele não expulsava o demônio pelo Beelzebul, porque como que um reino dividido poderia subsistir? Estaria Satanás dividido com seus demônios? Não. Ele falou que expulsa o demônio pelo Espírito de Deus. Então o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? É você atribuir uma obra do Espírito Santo de uma forma consciente ao Satanás. Aí talvez você pense, nossa, irmão Alessandro, será que eu já blasfemei então? Só de você ter esse pensamento, irmão, você não blasfemou. Porque quando uma pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, ela não vai ter esse sentimento de culpa, ela não vai ter essa preocupação. Porque a blasfêmia com o Espírito Santo, ela é a recusa da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. É por isso que essa pessoa não vai ter perdão, ou seja, ela está recusando que o Espírito age na sua vida. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então só de você ter esse pensamento aponta que você nunca blasfemou. Ou seja, uma pessoa, um exemplo, estamos num culto, aí eu vou lá e oro por uma pessoa que está enferma e essa pessoa recebe a cura. Você sabe que ali foi uma obra do Espírito Santo, mas você de uma forma consciente olha e fala, não, o irmão Alessandro expulsou ali pelo demônio. E isso é blasfêmia. Mas você olhar e ficar com dúvida, será que é, será que não é? Isso não é blasfêmia. Então a blasfêmia com o Espírito Santo, repetindo, é atribuir uma obra do Espírito Santo de uma forma consciente ao demônio. E esse é um pecado que gera
a morte. Vamos lá em 1 João, capítulo 5, versículo 16, versículo 17. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16, 17. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Então perceba o que João está falando aqui dos pecados que é para a morte. A blasfêmia com o Espírito Santo é um pecado para a morte. Então a apostasia pode levar a uma blasfêmia. Ou seja, esse pecado para a morte, o próprio apóstolo está falando, não ore. Não ore, porque essa pessoa já recusou a ação do Espírito Santo em sua vida. Mas uma coisa curiosa no texto é que ele fala que quem pecar contra o Filho terá perdão, mas quem pregar contra o Espírito Santo não terá perdão. E aqui nós precisamos entender uma coisa, que dentro da Trindade existe o que nós chamamos de economia. O que é economia? Em termos simples, é a administração, é a forma como Deus tem trabalhado. Ou seja, então o Pai cria, o Pai planejou o plano da salvação, o Filho executou o plano da salvação e o Espírito Santo aplica o plano da salvação. Então, dentro dessa economia, ou seja, dessa administração, desse plano de Deus, nós estamos vivendo na era que o Espírito Santo tem agido para converter os pecadores a Jesus Cristo. Então, é o primeiro ponto que nós entendemos o porquê o pecado não tem, se pecar contra o Espírito Santo, blasfemar, não tem perdão. O pastor Pedro Severino, em seu livro sobre o Espírito Santo, ele vai abordar essa questão. Porque se nós pecarmos contra Deus, Jesus Cristo é o nosso intercessor. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Você lê lá depois na sua casa. Se você pecar contra Deus, Jesus Cristo é o nosso intercessor. Pois na posição de sumo sacerdote, Jesus Cristo está à direita do Deus Pai, intercedendo pelos pecadores. Pecando o homem contra Jesus, quem intercede é o Espírito Santo. Se nós pecarmos contra Jesus, quem intercede é o Espírito Santo. E se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, não tem quem interceda por nós. Então é por isso que não há perdão para esse pecado. Então por isso que o pecado contra o Pai tem perdão, o pecado contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo tem perdão. Porque contra o Pai o Filho intercede, contra o Filho o Espírito intercede, contra o Espírito não há intercessão. Então o pastor Pedro Severino, ele aborda essa questão em seu livro. E agora os textos bíblicos que fala da intercessão do Espírito Santo é João capítulo 16, versículo 8 e Romanos capítulo 8, versículo 26, que é o que fala que o Espírito Santo intercede quando nós pecamos contra o Filho. E ficamos por aqui. Agora os exercícios que nós vamos fazer, você vai explicar com as suas palavras o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também, vamos lá. Você vai achar dois textos, preste bem atenção, que mostra o pecado em uma ação, mostra uma pessoa numa ação pecaminosa. Nós vimos o pecado em pensamento, nós vimos o pecado em atitude, também em ação. E dois textos que mostram a pessoa um pecado para ação. Tem muitos na Bíblia Sagrada, então você vai achar dois textos para poder recitar. E que Deus em Cristo Jesus venha vos abençoar e te espero até a próxima aula.